Você já sentiu a sensação de que vai passando dia após dia e parece que você não consegue fazer tudo o que você precisava fazer naquele dia? Por exemplo, você acordou, você se programou para fazer o teu café da manhã, para treinar, para ir trabalhar e para fazer todas as atividades do dia, só que parece que entre uma atividade e outra embolou e quando você viu, deu a sensação de que você não fez nada? Ou, por exemplo, quando você acorda, pega o celular e quando você vai ver já passou algumas horas e aí você já está atrasado para você ir pro teu trabalho ou para tu ir para academia ou para você levar os teus filhos na escola? A verdade é que isso não acontece por acaso. E hoje eu vou te ensinar 5 técnicas da neurociência para te ajudar a iniciar o teu dia e conseguir terminar ele com aquela sensação de dever cumprido, com a sensação de que você fez tudo aquilo que você de fato precisava fazer. E hello, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo do meu canal. Se você ainda não me conhece, meu nome é Natália Ramos e aqui a gente fala de comunicação, comportamento e confiança. Se você ainda não se inscreveu, é só se inscrever aqui embaixo. Então vamos lá. Técnica número 1: acordar sem despertador ou com barulho calmo. Ou seja, quando a gente está no sono profundo e a gente está durante muito tempo relaxado, né, que é quando a gente está dormindo, e a gente acorda no despertador ou a gente fica toda hora colocando soneca, mais 5 minutos, mais 5 minutos, isso vai criando uma fadiga para o nosso cérebro. Então ele estava relaxado e ele já acorda com aquela loucura toda de que você tem que começar a fazer as coisas, que você tem que tomar banho, você tem que preparar o café. Essa é uma dica e pouca gente faz isso. Então a maioria das pessoas acordam com um despertador. E existe uma técnica que é quando você vai dormir, você pensar: amanhã eu vou acordar às 6 horas da manhã, 6 horas da manhã. E depois de um tempo você vai ver que você começa a acordar todos os dias no mesmo horário, desde que você tenha ido dormir todos os dias no mesmo horário. Então você manter uma rotina de sono para dormir e para acordar faz com que o teu cérebro comece a ficar treinado para sempre despertar da melhor forma naquele horário. E aí com o tempo você para de usar o despertador. Mas no começo você vai continuar usando o despertador, porém coloque um alarme calmo. Não vai colocar um funk, um hit super alto. Coloca um alarme baixo, eu sempre coloco o meu no som 2, então eu já estou sempre bem sensível para acordar ali com o despertador. Ou seja, acorde com uma música leve, assim você consegue começar o teu dia. A forma como você começa o teu dia define em 80% como você vai terminar ele. Então normalmente o estado emocional que a gente acorda é o que a gente continua até o final do dia. Então se a gente acorda no desespero, na loucura, tende-se a ficar assim até o final do dia. Regra número 2: não acorde o celular e já abra as redes sociais. Por muito tempo eu fazia isso, eu acordava e aí eu já pegava, abria ali o Instagram ou o WhatsApp, via as mensagens que tinham e aí às vezes você fica ali 20 minutos, 15 minutos, começa a fazer as coisas com pressa. Só que quando você faz isso, algo que parece normal e inofensivo, você começa a ativar a ansiedade, porque imagina, tu começa a rolar o feed, aí você começa a encher o teu cérebro que acabou de acordar com um monte de informações, gente na academia, o que a pessoa fez ontem, o que a pessoa comeu ontem, coisas que são irrelevantes, só que fazem com que o teu cérebro já fique cheio, então você já começa o teu dia com aquela fadiga mental. Algo que eu faço, então eu sempre acordo e aí eu vou direto preparar o café. Eu não costumo abrir o celular e ver as notificações ou abrir a rede social. E aí depois do café é que de fato eu começo a mexer o celular. Então eu sempre tenho um intervalo ali de 1 hora e meia depois que eu acordei para de fato começar a mexer no celular. E isso que eu tô falando aqui são coisas que parecem muito simples, mas que fazem muita diferença se você começar a fazer isso no teu dia a dia. E a dica número 3 é fazer algo em silêncio. Então, se você acorda de uma forma leve, não pega o celular, o teu cérebro ele tá o mais relaxado possível. Por exemplo, o momento que eu faço em silêncio normalmente é quando eu tomo banho. Então, antes de preparar o café da manhã, eu tomo banho em silêncio. E engraçado que no banho, na verdade isso não é engraçado, isso é comprovado cientificamente que quando você tá em silêncio de uma forma relaxada é quando você mais tem ideias. Então, normalmente quando eu tô ali no banho, né, a água quente tá correndo, eu não tô falando que você precisa tomar 30 minutos de banho, 20 minutos, pode ser ali 10 minutos, só que você tá deixando a água correr e você começa a pensar em várias coisas e repensar algumas coisas, talvez até que aconteceram no teu dia anterior, e isso começa a te trazer uma clareza. Quem nunca teve algum insight ou alguma ideia brilhante no banho, sabe? Poxa, por que eu não pensei isso? Poxa, acho que eu vou fazer isso. E isso acontece porque o teu
cérebro ele não tá fadigado. Ou seja, você acordou, fez as coisas com calma e você tá gradativamente acordando o teu cérebro, porque ele ficou muitas horas de sono. Número 4, o nosso cérebro adora rotina, ele adora gestão, adora planejamento. A coisa que a gente menos gosta é ter incerteza das coisas. Então, por exemplo, quando você tem o teu dia ali planejado, então eu já sei que às 10 horas eu vou na academia, às 11 horas eu tenho que fazer uma ligação, meio-dia eu vou almoçar. E aí, o ideal é que você faça um checklist simples mesmo. Eu, por exemplo, eu utilizo o calendário do celular. Então eu coloco lá, hoje é dia 4 de julho. E aí eu coloco 11 horas, ligar para fulano de tal. Meio-dia, preparar almoço. 1 hora, reunião. E conforme eu vou fazendo os checklists, isso vai dando uma sensação pra gente de missão cumprida. Porque às vezes no nosso dia a gente faz 1000 coisas, só que a gente não tinha planejado tudo que a gente tinha para fazer. E aí no final do dia dá a sensação de que a gente não fez tudo, ou que a gente não foi produtivo, ou que a gente não conseguiu executar as tarefas que a gente tinha para executar. Óbvio que nem todo dia você vai conseguir executar tudo aquilo que você precisava. Porém, se você conseguir executar 80%, 70%, pelo menos você conseguiu executar alguma coisa, né? E eu sempre falo que performance não é todo dia você fazer algo no nível máximo, mas é todo dia você fazer, mesmo que seja em quantidades menores. Então imagina que você está fazendo uma prova e você todo dia tem que correr 5 km, só que nem todo dia você consegue correr a mesma distância no mesmo tempo, mas se você consegue todos os dias correr a mesma distância ou correr 3 km, pelo menos você está fazendo. E não menos importante, chegamos à dica número 5, gratidão. Você agradecer pelas coisas que já aconteceram, pelas coisas que ainda não aconteceram. O cérebro humano, ele não sabe distinguir o que é verdade e o que é mentira. Então tem até um ditado que fala que uma mentira contada várias vezes se torna verdade. E o nosso cérebro às vezes engana a gente. Então, por exemplo, às vezes eu tenho a sensação de que, sabe quando você escuta um barulho, uma porta abrindo e você tá sozinho em casa e aí você fica espantado, você toma um susto? Na verdade não tem ninguém ali. Só que o nosso cérebro engana a gente e por algum momento a gente se assusta porque a gente acha que tem alguém ali. Então a gente se sente ameaçado. E quando eu falo de gratidão, é todos os dias eu tenho o costume de agradecer antes de levantar e antes de dormir. Então eu sempre falo por 3 coisas que eu sou grata. E às vezes tem uns dias que a gente não tá muito bem. Só que eu sempre falava assim, ó, não existe nada que é tão bom que não possa ser melhorado. E aí uma pessoa veio pra mim e falou assim, mas não existe nada tão ruim que não possa ficar pior. Aí eu falei, pensando por esse lado também. Então eu sempre agradeço às vezes por coisas simples. Se você tem comida na mesa, se você tem saúde, se você tem alguém que gosta de você. E aí, conforme você vai fazendo isso, você já começa o teu dia muito bem, porque às vezes a gente acorda ali molinho e fala assim, obrigada, né, porque eu tenho uma casa, tá frio, obrigada porque eu tenho um cobertor, porque eu tenho um travesseiro, obrigada porque eu vou tomar um banho quente, porque eu tenho acesso à internet. Enfim, a gente pode agradecer por milhares de coisas e não são coisas extraordinárias, mas são coisas simples mesmo. E aí a gente começa a ativar um hormônio no nosso cérebro chamado dopamina, que é o hormônio do bem-estar. Então ali você às vezes acorda meio assim e tal, e aí você já agradece por 3 coisas. E aí às vezes acontecem várias coisas no teu dia e o dia não foi tão bom. Só que mesmo o dia não sendo tão bom, antes de dormir você pega e fala assim, obrigada. Às vezes eu tô no trânsito e eu falo assim, nossa, obrigada porque eu tenho um carro e porque eu tô no ar-condicionado, porque eu poderia estar andando a pé, ou eu poderia estar num ônibus cheio. Às vezes, sei lá, eu tive um prejuízo, quebrou alguma coisa. Eu falo assim, poxa, obrigada porque eu tenho condições de mandar consertar ou de comprar outro. Sabe? São coisas simples assim e a gente sempre vai revertendo. Isso cria no nosso cérebro algo chamado neuroplasticidade. E a gente consegue alterar a nossa química cerebral, fazendo com que a gente tenha uma noite melhor de sono e a gente acorde melhor. E se esse vídeo te ajudou de alguma maneira ou você conhece alguém que precisa assistir esse vídeo, clique em compartilhar e não esquece de deixar o seu like aqui para me ajudar. Fui!